Olá, saudações! Vamos juntos, começando mais um Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua presença e a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também com o Colégio Criativo de Marília. O programa Mundo da Criança de hoje vai falar de um assunto muito interessante sobre a saúde mental das nossas crianças. Como está a saúde mental do seu filho, da sua filha, enfim, das nossas crianças? É um tema incrível que ele, que está aqui já, ó, professor Francisco de Agostinho Júnior, com a gente aqui, ele que comanda esse programa. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma ótima noite. É isso, Marcos. Muito boa noite a você, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Mais uma sexta-feira e, graças a Deus, estamos aqui novamente para falar sobre crianças. Especificamente, é claro, como profissional da saúde, como pediatra, falar sobre a saúde das crianças. Alguns conceitos, alguns valores que possamos transmitir a você, papai, mamãe, que adora a sua criança, o seu filhinho querido, para que isso possa tornar-se a vida mais amena em termos de saúde. Oxalá estejamos, né, Marcos, colaborando com esse fato ao longo dos anos e toda sexta-feira, mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui numa parceria com Marcos Vinícius, que tem sido sempre presente ao longo de todos esses anos aqui juntinho com a gente. E hoje a gente se delicia, né, Marcos, com Marília Hoje. Você quer saber alguma coisa sobre Marília? Marília Hoje, lá no WhatsApp, no YouTube, todas as notícias assim muito bem concentradas, muito bem escritas. Marcos, parabéns por esse espírito jornalístico que você tem, muito profissional. Eu falo sempre que você é naturalmente um grande profissional, um grande jornalista. Te cumprimento mais uma vez por essa iniciativa do Marília Hoje. Mas hoje, Marcos, a gente quer falar sobre as crianças, um aspecto assim importante da vida das crianças, que é o aspecto emocional, que é o aspecto psicológico, desse relacionamento de pais, filhos, escolas, crianças e mesmo nós, profissionais, como que nós abordamos os aspectos emocionais das crianças, os aspectos psicológicos. Hoje a gente tem muitas doenças que envolvem especialistas dentro da pediatria. São as crianças que fazem acompanhamento com psiquiatras infantis, que fazem acompanhamento com neurologistas, com psicólogas, com fonoaudiólogos, enfim, tudo para que o aspecto emocional da criança, essas doenças que envolvem o sistema nervoso central, sejam devidamente tratados, devidamente valorizados e, é claro, com um resultado sempre para os nossos filhos. E nós tivemos um tema, Marcos, que é como está a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Eu queria fazer essa pergunta para você, papai. Como que você acha que está a saúde mental de sua criança, de seu filhinho, da sua menininha, do seu menininho e também do seu adolescente? Esse que já é pré-adolescente, com alguns valores específicos. Eu queria fazer essa pergunta para você, papai, mamãe, até para você, vovó. Como é que tá? Como é que você observa a saúde mental do seu netinho, do seu filhinho? Claro que isso é importante. É importante porque aquilo que a gente trabalha com os nossos filhos agora, na tenra idade, desde recém-nascido, nesse aspecto assim de relacionamento com os pais, isso não há dúvida que tem repercussão lá para frente, que tem repercussão com o futuro da criança. E é sempre importante, quando a gente fala em saúde, a Organização Mundial de Saúde fala assim, Marcos, que saúde é um perfeito equilíbrio físico e emocional. E sempre nós, ousadamente, colocamos e espiritual. Não tem como viver sem valores espirituais adequados. Não tem como a gente achar que somos ao acaso. Não, nós somos criaturas de um Deus Senhor absoluto. E somos filhos desse Deus, graças à pessoa de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Mas então a gente acrescenta que esse perfeito equilíbrio físico, emocional e também espiritual
O aspecto físico, ele é, Marcos, mais fácil da gente abordar, porque é alguma coisa mais concreta. Então, quando a gente vê assim o crescimento, o que é crescimento, Francisco? O crescimento é assim, quando a gente mede, você cresceu lá, o bebezinho nasceu com 3 quilos, daí um mês está com 3,9 kg, olha, isso é crescimento. Aí ele chegou lá com 4 anos, tem 1 metro, ó, isso é crescimento. E aí foi crescendo, foi controlando, a gente sempre aborda com o gráfico, aquele gráfico de crescimento, peso, altura, tamanho da cabeça, isso é crescimento, isso é a massa, né? É esse contexto de nitrogênio e carbono que nós chamamos da parte orgânica, da parte física. Mas é claro que não é só isso. Eu me lembro bem, Marcos, que você sabe muito que eu aprendi muito pediatria com o professor Dr. Adolfo Menezes de Mello. E ele tinha conceitos assim muito importantes em relação ao aspecto psicológico da criança, ao aspecto emocional. Tanto que a evolução profissional dele de pediatra foi a ser psiquiatra, tal, a psiquiatra infantil, tal, a necessidade que ele sentia e passava para a gente, aluno naquela época, da abordagem do atendimento global. O que é o atendimento global? É aquele que a gente valoriza o aspecto orgânico, como nós mencionamos, o crescimento, valorizamos o desenvolvimento, agora mudou então a palavra, não é mais crescimento, é desenvolvimento. Sim, mudou. Então, o desenvolvimento é a capacidade que a criança vai adquirindo ao longo do tempo. Então, se observou, papai e mamãe, Marcos, viu a criança firmar o pescocinho aí, 2, 3 meses, que legal, 7 meses aí, 7 meses e meio, tá sentando, engatinhou com 9, 9,5, andou com 1 ano, falou com 1 ano e pouco. Isso é desenvolvimento, né? Então, isso é gostoso, né? Papai e a mamãe há de concordar que isso é uma delícia de ver você crescer e você desenvolver. Mas esse contexto todo tem o aspecto assim emocional, o aspecto psicológico que não é mensurável, né? E ele é difícil por isso, ele não é mensurável. Mas isso depende muito, gente, de um relacionamento, primeiro, o aspecto genético. Como que é você, papai? Como é que você é mamãe? Então, eu coloco essa pergunta assim para que você pense como está a saúde mental da sua criança e do seu adolescente, do seu menino que já está crescidinho. Então, pergunta assim agora, como é que eu estou me relacionando com isso? Eu estou assim, criando situações adequadas, favoráveis, eu estou estabelecendo alguns valores muito adequados para o seu crescimento, eu até estou me reestruturando, porque alguns pais advêm assim, olha, eu não tive essa formação tão adequada, então eu tenho que me aperfeiçoar em relação aos meus filhos. E a gente não pode ser durão, né, Marcos? A gente não pode ser assim, eu era assim, então meu filho tem que ser assim. Não. Você gosta do azul, de repente ele gosta do azul mais escuro, do preto, do branco. E aí você tem que adornar esse fato. Isso tanto para o menininho quanto para a menininha. Isso para a mamãe e para o papai. Então, essa situação em que se vive precisa muito ser valorizado e avaliado pelos próprios pais. Como é que eu estou me comportando em relação ao meu filho no aspecto emocional? As influências, então, além do aspecto genético, nós temos algumas influências, e são muito importantes, as influências do ambiente, claro. E aí, nesse ambiente, o que é o ambiente? É a minha própria casa. É o próprio consultório do pediatra, é um ambiente. Mas a escola é um ambiente. A cidade que você vive é um ambiente. O país que você vive é um ambiente. Por isso, assim, existem normas além da sua própria casa. Isso que você tem que trabalhar com isso. Existem normas sociais que você tem que trabalhar com o seu filho com isso. E existem normas da Constituição Federal que você também tem que trabalhar com isso. Então, esta abordagem do valor genético herdado,
em relação ao comportamento do seu filho e a influência que eu, como papai, como mamãe, posso ajudar a criar esse filho, estabelecendo assim situações de limites entre a liberdade que você vai dar e a proteção que você deve exercer. Marcos, isso é educar, é estabelecer limites. Mas, claro, tudo isso tem o vínculo do amor muito presente. E a gente entende isso. Mas lembre-se que a vida é dinâmica. Hoje seu filho nasceu, daqui a pouco ele faz 1 ano, daqui a pouco ele faz 10, daqui a pouco ele faz 20 e você está semeando. Essa abordagem nós vamos deixar para esse segundo bloco, Marcos. Voltamos já. Chama aí, Marcos. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com muito mais aqui no nosso Mundo da Criança. Não sai daí não, até já! Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para MEIs. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo, vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras, Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Alô, alô, Marília região. Dia 11 de outubro estarei aí com meu show em prol do projeto Amor de Criança. Espero todos vocês. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios e muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Aqui no Maternalzinho Criativo, cada criança começa uma nova história. Nessa fase, a afetividade, acolhimento e cuidados são fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. A sala de aula é o espaço que convida, que acolhe e que cria a necessidade da criança em pesquisar, escolher, descobrir, conhecer, convida à ação. O cuidado e o afeto também são essenciais na hora da troca, que é o momento da comunicação, olhos nos olhos, possibilitando a criança ir construindo uma imagem de si e também do outro. Na hora do soninho, oferecemos um ambiente tranquilo e acolhedor para que nosso aluno possa descansar, desenvolver-se e carregar as energias. A atividade psicomotora trabalha o desenvolvimento e o fortalecimento dos músculos e do equilíbrio. E através das ações lúdicas e desafiadoras, incentivamos o movimento, a coordenação e a criatividade. As habilidades e a autonomia são desenvolvidas nas atividades diárias. E a criança é convidada a viver e a explorar todos os sentidos
diferentes texturas e sensações. O Maternalzinho Criativo oferece um mundo de descobertas, com uma formação consistente desde os primeiros passos. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. E já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4, sempre com Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom que você está com a gente aqui. Ele já está aqui, ó, doutor, falando hoje sobre saúde mental das nossas crianças. Doutor, que tema, olha, muito interessante, muito importante. Vamos lá, toca daí, doutor. Estamos de volta, né, Marcos? Segundo bloco, estamos aqui muito felizes para abordar um assunto que eu diria, esse aspecto emocional, esse aspecto assim, Marcos, que chama educar filhos. Ele é muito complicado, muito difícil, sabe? E nós temos que falar sobre isso. Nós somos profissionais do assunto, mesmo porque nós somos consultados sobre isso. E é interessante que a pergunta é muito frequente. Francisco, você acha assim, ele com 2 meses, 3 meses, às vezes até o recém-nascido, ele já tem uma sensibilidade para com a gente, pai, mãe? Esse aspecto emocional é muito misterioso, mas ele existe. O aspecto da sensibilidade da criança, ele existe. Então, já desde pequenininho, Marcos, nós temos que pensar na saúde, isso que nós estamos falando, na saúde mental, no aspecto emocional dos nossos filhos, desde pequenininho. Não existe idade para começar. Começa, eu diria assim, ó, lá dentro do útero, ou até antes, na decisão de ter um filho, você já tem que começar a pensar no aspecto emocional. Isso, assim, é muito interessante. Ainda essa semana, um cliente disse assim, Francisco, enquanto eu não tinha filho, cara, eu dizia assim, olha, meu filho não vai ser igual a esse. Meu filho não vai fazer isso. E hoje eu passo cada apuro, porque parece que eu estou mordendo a língua e ele faz exatamente aquilo que eu achei que não ia fazer. É muito interessante, é muito dinâmica o educar. Mas está muito relacionado à família, Marcos. Está muito relacionado aos valores dentro de casa. Por isso, é claro, a gente, papai, mamãe, a gente tem a responsabilidade primária sobre o assunto. E é por isso que a gente conversa sobre isso de uma maneira profissional, porque há muitas coisas envolvendo as crianças. Então, o nosso tema é como está a saúde mental das crianças e do seu adolescente que dá trabalho, né? E aí, nós temos aí essa expressão aí, não existe saúde sem saúde mental. Isso é uma frase clássica, a própria Organização Mundial de Saúde fala isso, ó. Não existe saúde sem saúde mental. Como é que você vai achar que o seu filho só precisa crescer? Ele precisa ser forte. Não, ele tem que ser forte, claro, tem que ter a saúde orgânica, a saúde física, o equilíbrio físico. Mas ele tem que ter uma cabecinha boa. Eu acho que você concorda com isso. Ele tem que ter uma cabecinha boa. Você viu ele crescer, viu ele se multiplicar em peso, você viu ele se desenvolver, andar, falar, etc., ir para a escola, aprender, primeiro aluno e tal. Você tem que cuidar do aspecto emocional, sabe? Isso é educar. Coisa difícil, porque a sensibilidade realmente é diferente de indivíduo para indivíduo. Eu vou dizer assim para você, papai e mamãe, se há uma coisa assim que
que é extremamente importante para a gente profissional, e olha que o Marcos é testemunha de que a gente viu algumas poucas crianças nascendo ao longo dos poucos anos, crescendo, desenvolvendo. Hoje somos até convidados, Marcos, para formaturas, até para casamento de clientes lá, você sabe disso. Mas, gente, uma coisa me chama a atenção, é a individualidade. Não tem 2 José no mundo, não tem 2 Marias no mundo. Olha que já nasceu Maria, já nasceu José, já nasceu João, tem Chico para todo lado, tem até Marcos para todo lado. Tem Marcos com U, com O, com S. Marcos, mas olha, cara, a cabecinha de cada um, a sensibilidade de cada um, o coração de cada um é único. Eu sempre falo assim para o papai e mamãe, Senhor José, Senhora Maria, papais, olha, essa Mariazinha aqui é a sua. Deus fez para você, não tem outra igual. É delicioso curtir isso. Mas a gente tem que olhar para esse aspecto assim, olha, saúde sem saúde mental não existe. Temos que tomar cuidado, é por isso que a gente está fazendo esse programa hoje, para abordar esses aspectos da saúde mental, do aspecto emocional. Criança não é um saquinho assim, vazio, que a gente vai colocando os nossos valores e os nossos conceitos. Não. Daqui a pouco você tem stop. Daqui a pouco você tem um basta. Daqui a pouco sai do lugar. Você não consegue mais preencher. Toma cuidado. O aspecto emocional, o aspecto psicológico, o seu relacionamento com o seu filho é uma coisa assim muito importante. E aí, Marcos, veja que a gente tem vários assuntos relacionados em relação a isso. Hoje uma expressão assim muito comum é a depressão. Tem isso em criança, Francisco? Tem? Claro que tem. Né? E é um transtorno assim muito comum. Se a gente olha para essa expressão em termos de adulto, há algumas estatísticas, Mário, que falam que 10% das pessoas têm depressão hoje. Sintomas os mais variados. Mas é claro que aqui nós estamos falando em criança, né? É um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, a capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer, aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e, é claro, psicológicos. Então, isso é o do adulto. Mas você está trazendo isso para a criança? Sim, estou trazendo esses valores para a criança. Para alertar para você que o teu filho está crescendo, sabe? E ele crescendo, ele vai chegar aqui, se Deus quiser, nessa vida de adulto. E sabe o que a gente deseja como profissional da criança? Que isso aqui não exista no diagnóstico dele. Que ele seja um cara legal, um cara de bem com a vida, um cara olhando para cima e tendo valores de fé absolutos que possa dirigir a sua vida. Tem valores de relacionamento adequado, que aproveite bem a vida. Criança que brinca, criança que sorri, criança alegre, criança que tem um senso de obediência para com você, papai, com você, mamãe, não é pelo mérito dele, mas pelo mérito de que você, papai, transmitiu para ele. Mas lembre-se, tem um aspecto genético. Cuidado como você é, porque você, mesmo sendo uma pessoa geneticamente que aprendeu e que foi criado de uma outra maneira, você é um cara inteligente, papai. Você pode se modificar e você pode modificar fatores biológicos, você pode modificar o ambiente, tornar diferente do que você viveu e você oferecer um aspecto emocional, psicológico diferente talvez do que você viveu. Não é que os avós eram culpados, não. Era uma outra época, Eram outros valores, não há erro nisso, não há pecado nisso. Há apenas momentos da vida diferentes. E você, papai e mamãe, há de convir que realmente as coisas mudam, os valores mudam. O número de filhos já modificou muito. Olha para os meus avós, a minha avó tinha 15 filhos. E aí as coisas modificam hoje quando nós temos uma família que tem 3. Pelo amor de Deus, não, essa semana ainda vivi. Olha, que onde você... meu marido está fazendo vasectomia. Então, porque já tenho 3 filhos, já dá um stop obrigatório nisso.
Então, realmente, os tempos são outros. Mas veja, a base dos problemas continuam os mesmos. Quais? Fatores genéticos, fatores biológicos, fatores ambientais. Ambiente é que nós dissemos, é a minha casa, é a sua casa. E olha, como papai, como mamãe, Marcos, você há de convir assim comigo, Marcos, como a gente erra, cara, como a gente falha, como ao longo do tempo você se avalia e diz assim, poxa, poderia ter feito diferente. Isso é normal, eu entendo que seja normal, porque não é porque eu estou falando aqui que eu sou o perfeito, ou Marcos, você está comigo, você é o perfeito pai ou o perfeito avô. Não, a gente não vai ser perfeito nunca. Aliás, isso é bíblico, não é um justo sobre essa face dessa terra. E não seriam os profissionais pediátricos, que seriam muito menos eu. Mas há limites, há situações em que a gente pode estar colaborando, a gente pode assumir a responsabilidade até do erro, né? Então, esses aspectos do adulto estão presentes e a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas esse slide, Marcos, a gente vê assim que em todo o mundo os transtornos que mais atingem as crianças são os de ansiedade, TDAH e depressão. A gente não vai falar sobre TDAH, porque isso realmente merece assim, um capítulo assim, único, certo? Falar sobre o TDAH. Mas um pouquinho sobre depressão a gente precisa falar, certo? E aí a gente vai para o próximo bloco para falar um pouquinho sobre, rapidinho, para você, só para motivar você e para alertar você, papai. Nosso desejo é esse, é estar alertando você a dar alguns valores que são possíveis dar sobre o aspecto emocional da vida do seu filho. Chama aí, Marcos. É isso aí, doutor. Rapidinho, a gente vai para o intervalo, já volta para fechar com o último bloco do Mundo da Criança, então não saia daí, hein? Até já. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para MEIs. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E aí, agora, já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras. Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. Doutor! E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Alô, alô, Marília Região. Dia 11 de outubro estarei aí com meu show em prol do projeto Amor de Criança. Espero todos vocês. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Aqui no Maternalzinho Criativo, cada criança começa uma nova história. Nessa fase, a afetividade, acolhimento e cuidados são fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. A sala de aula é um espaço que convida,
que acolhe e que cria a necessidade da criança em pesquisar, escolher, descobrir, conhecer, convida à ação. O cuidado e o afeto também são essenciais na hora da troca, que é o momento da comunicação, olhos nos olhos, possibilitando a criança ir construindo uma imagem de si e também do outro. Na hora do soninho, oferecemos um ambiente tranquilo e acolhedor para que nosso aluno possa descansar, desenvolver-se e carregar as energias. A atividade psicomotora trabalha o desenvolvimento e o fortalecimento dos músculos e do equilíbrio. E através das ações lúdicas e desafiadoras, incentivamos o movimento, a coordenação e a criatividade. As habilidades e a autonomia são desenvolvidas nas atividades diárias e a criança é convidada a viver e a explorar todos os sentidos, diferentes texturas e sensações. O Maternalzinho Criativo oferece um mundo de descobertas, com uma formação consistente desde os primeiros passos. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta para o último bloco do nosso Mundo da Criança, com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Aí ó, ele aqui já, para fechar o nosso Mundo da Criança de hoje. Doutor Francisco, diga aí. Então, Marcos, iniciamos o nosso terceiro bloco, hein? Mais alguns minutinhos e a gente completa esse programa mais uma vez com toda a gratidão ao Canal 4, que nos permite viver esses momentos aqui. E aí, falando em Canal 4, Marcos, eu quero deixar um grande abraço aos nossos diretores, o seu Tony, que completou mais um ano de vida essa semana, muito legal, Deus abençoe, meu grande amigo, 20 anos juntos, hein, Tony? Aqui, fazendo o programa O Mundo da Criança, na sua casa, na sua televisão, e aí a gente de vez em quando dá umas atrapalhadas aí, mas o senhor teve paciência com a gente. Mas eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, continue a cuidar de você, da esposa, dos filhos, família querida que a gente aprendeu a admirar. Mas hoje nós estamos falando mais uma vez sobre crianças, claro, e o Tony é uma criancinha crescidinha um pouquinho, mas nós queremos falar sobre essa abordagem da saúde mental das crianças, dos nossos filhos, certo? E aí a gente disse o seguinte, olha, não existe saúde sem saúde mental. É só para essa abordagem aí. E a gente estava aí falando sobre o aspecto assim, que em todo mundo as crianças atingem os problemas de ansiedade, TDAH e depressão. E é depressão que a gente quer falar. E a gente quer aproveitar, Marcos, para dizer assim, você ia dizer assim, ô Francisco, você não vai oferecer o livro hoje, não? É claro que eu vou oferecer o livro. O pediatra instruindo a família. Entre as instruções, acho que está até aqui no nosso programa, mas o livro fala exatamente muitas coisas disso. E aí, fala sobre depressão. Então, a gente tem abordado alguns aspectos, alguns temas do livro para motivar você a comprar. Por que, Francisco, você quer ficar mais rico com o livro? Não, não quero ficar mais rico, não. Eu quero só ajudar as crianças do Projeto Amor de Criança, lá da Universidade de Marília. Então, se você compra esse livro, olha, está chegando o Natal, olha que presente legal. R$50, um presentinho barato, hein?
E você pode dar aí uma pessoa querida, uma pessoa que está grávida, uma pessoa que tem um filho, e uma pessoa que você queira ajudar com alguns valores, às vezes tem alguma dificuldade. Então, são uma abordagem muito completa, até sobre depressão. E aqui a gente fala o seguinte, Marcos, só para o pessoal que está nos ouvindo, o telespectador, pessoa amiga, que o pediatra tem a função, a responsabilidade de alertar os pais sobre o aumento de casos de depressão em crianças e adolescentes em função, certamente, dos impasses da sociedade atual a que os jovens estão sujeitos. Então, a depressão existe. Olha, gente, existe em criança pequena. Sob o aspecto teórico, a proposta é a seguinte, olha, depressão só acima dos 6 anos. Né? Mas tem algumas crianças assim mais novas que têm alguns comportamentos que se aproximam muito destes valores. Ainda nesses momentos que nós estamos vivendo, às vezes algumas situações familiares, situações mundiais que assustam as crianças. As crianças observam esse comentário sobre guerras, né? A gente tem assim alguns valores aí de vida e de morte que são assim, que são muito culturais, mas isso assusta a criança, né? E a gente tem crianças com um comportamento assim diferente, Marcos, que muito próximo daquele comportamento de adulto até, certo? Em relação à depressão. A gente tem até, incrível, a gente tem até crise de pânico, certo? Em criança. Então, isso está crescendo muito. E aí que nós colocamos aí só esse para a primeira linha. E a gente diz assim, atualmente a depressão é um dos principais problemas de saúde, uma das principais causas, vejam bem, isso da Organização Mundial de Saúde, de suicídio em crianças e adolescentes entre 15 e 19 anos, numa publicação de 2014, portanto, 9 anos atrás, da Organização Mundial de Saúde. Principal causa de suicídio em crianças e adolescentes, depressão. E veja, antes não tinha isso? Provavelmente não. A gente hoje tem muitos fatores que podem levar a situações assim, que a gente não consegue dizer, mas o uso abusivo das telas, valores que chegam até a sua casa sem seu controle, o uso abusivo do celular, situações assim que mudam muito. Sabe, eu estava pensando, Marcos, você que gosta de futebol, a gente ia, quando criança, ia para o campo de futebol, né? Hoje, a gente vai para a arena. Você percebe a mudança de expressão, Marcos? A arena era lugar de guerra, de luta no passado. Hoje é campo de futebol. Mas você vê que tem muita gente morrendo na porta da arena. Tá? Mudou o nome, mas você vê, isso assusta as crianças. Os comentários, as situações de muitos acidentes, pessoas assim, a própria pandemia que nós vivemos da Covid, Marcos, mudou muito o comportamento das crianças. E a depressão foi uma coisa que passou a acontecer com as crianças. Então, a depressão, ela existe em crianças, né? E acima de 6 anos, eu diria assim para você, assim, uma criança assim, maior, mas ela existe. E a gente, o que você quer com isso? Eu queria que seu filho não crescesse na dependência de remédios, de cuidados específicos de psicólogos. Não é contra o psicólogo, mas uma dependência, um bebê. Então isso depende muito, que a gente quer falar, que tem muito a ver com a sua casa, com o alicerce que você oferece, com modos de vida, com os limites que você consegue impor, né? Os conceitos que você tem, o seu relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os familiares, com os pais, com os avós, e até o seu relacionamento com Deus, né? Isso tudo precisa continuar acontecendo para o bem. Qual é o conteúdo fundamental? Não digo que é uma mistura não, mas que é o conteúdo fundamental, é o amor.
Eu sei que você ama o seu filho, eu sei que você ama a sua filhinha, claro que eu sei. E eu sempre digo que eu não consigo entender um outro amor maior do que o amor dos pais para com os filhos. Mas é preciso ter alguns valores. O aspecto orgânico, como nós mencionamos, você acompanha bem. O desenvolvimento você acompanha bem, mas precisa acompanhar os aspectos emocionais, né? Então essas coisas são importantes, porque tem a depressão, e nós queremos também falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Então aí a gente coloca esses slides, e só para dizer assim, olha, que ansiedade e depressão depende da genética e do ambiente. Nós já focamos isso. Que é importante, olha para você. Como você está observando, está analisando, está medindo até a saúde mental da sua criança. É claro que a saúde mental do seu filho tem muito a ver com a sua saúde mental também. Papai, mamãe, vovó. O aspecto genético você não consegue mudar, mas o aspecto de ambiente você consegue. Um ambiente de muito estresse, insegurança, ansiedade, para um cérebro jovem e imaturo, pode não ter estratégias para compreender e lidar com as adversidades. É claro que tem adversidades nesse nosso mundo, mas o cérebro jovem da criança pode não ter essas estratégias para vencer isso. Por isso a gente está aqui chamando a atenção de você para isso, né? Para que você pense exatamente de qual é a saúde mental de seu filho neste momento. A gente deseja que isso teríamos assim, 10 programas para falar sobre isso, e a gente pode voltar a falar mais alguma coisa sobre isso. Mas o nosso desejo é alertar hoje para a saúde mental do seu filho. Saúde mental que você está semeando agora, mas que você quer que ele seja um adulto produtivo, interessado, até inteligente, e que tenha sempre o olhar para a sua raiz, vocês pais, nós pais. Meu querido, desejo que você tenha um final de semana muito, muito feliz. Mas lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, tenho certeza, não vai se esquecer disso. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!